Olá, ouvinte! Espero que você esteja bem. Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, falei sobre Nísia Floresta, educadora, escritora e fundadora de colégio para meninas, que escreveu o primeiro livro com intenções feministas publicado no Brasil. Hoje vou falar sobre Carolina Maria de Jesus e te convidar a reler ou conhecer a obra dessa escritora brasileira, que foi uma mulher do povo. Dia 14 de março teria sido o aniversário de 107 anos de Carolina. Como eu estou postando este episódio em 23 de março, está em tempo de comemorar. Aliás, comemorar o próprio aniversário talvez tenha sido algo bem raro na vida de Carolina, que viveu muito tempo quase sem ter o que comer na favela do Canindé, zona norte de São Paulo. Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914 e morreu de uma crise de asma em São Paulo em 1977, aos 63 anos. Nasceu em ano de Guerra Mundial e a vida dela foi uma batalha contra a pobreza e contra a fome. Boa parte da vida foi catadora de papel e assim sustentava os 3 filhos. No material que coletava para vender, ela encontrava restos de caderno e tocos de lápis, e com eles escreve diários de sua rotina de mãe solteira, negra e pobre. Carolina era articulada, era o que hoje a gente chamaria uma líder comunitária, porque falava pela sua localidade. E foi assim que conheceu o jornalista Audálio Dantas, em 1958, a pessoa que colaborou para tornar público o primeiro livro dela e que seria o grande sucesso de Carolina, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Dantas faz a ponte entre ela e o mundo editorial. Quando eu entrei na pós-graduação em literatura, eu nunca tinha ouvido falar nessa escritora. Mas bem nessa época estava todo mundo falando em Carolina na academia e várias pesquisas sobre a sua obra estavam em curso. Inclusive a de uma veterana minha, a professora doutora Janaína Sá. Eu lembro de ter me emocionado ouvindo uma apresentação dessa colega, lendo um fragmento de Quarto de Despejo, que é um soco no estômago, um relato triste e direto sobre alguém na miséria, mas sem ser melodramático. Eu fico pensando que quando Carolina escrevia esse diário que deu origem ao primeiro livro, ela sonhava em ser escritora, mas isso era tão distante porque ela não tinha o que dar para os filhos comerem, que ela escrevia sem muita expectativa que alguém algum dia fosse ler. Quarto de Despejo é o livro mais conhecido dela e foi traduzido para mais de 10 idiomas, mas ela escreveu bem mais, inclusive poesia e músicas. Quando Carolina nasceu, o Brasil vivia os primeiros anos da República e também do pós-abolição. Ela faz parte de uma população negra, descendente de escravizados, vivendo à margem, invisibilizados. Em novembro de 1889, a República substituiu o regime monárquico no Brasil. Em 1914, o país mantinha características escravistas, desigualdade social e racial, e concentração fundiária e de renda. Opa, esse ainda é o Brasil de 2021. A República prometia direitos, mas o povo preto e pobre se viu sem trabalho e sem tratamento digno disponibilizado pelo Estado, o que infelizmente não mudou muito. Quem também denuncia a invisibilidade a que os pretos foram relegados na República é o escritor Lima Barreto, de quem eu já li Recordações do escrivão Isaías Caminha, aqui no Literatura Oral. Carolina não conheceu o pai, cresceu com a mãe, as tias e o avô. Enfrentou o preconceito racial dentro da própria família. Ela e o irmão não podiam entrar na casa da tia-avó, Ana Marcelina, que era mulata clara e não gostava de negros. A escritora relata também as interdições sociais naturalizadas na cidade dela, Sacramento, como a proibição de que negros frequentassem o centro da cidade em dias úteis, considerando que deviam estar trabalhando nas fazendas.
Na igreja, os negros só eram admitidos na missa das 6 horas da manhã. A cidade de Sacramento se tornou, desde a segunda metade do século XIX, importante no plantio de café. Como aconteceu em muitas outras cidades no início da República, não havia oferta de ensino público. Em relação à educação no Brasil, o Ministério da Educação é criado em 1930, com a proposta de criar uma política nacional de educação, mas não universalizou a instrução pública. Foi somente no final da década de 80, com a redemocratização e o fim da ditadura militar, que ocorreu a universalização da educação, com reformas nos programas educacionais, municipal e estadual. As ditaduras e os regimes autoritários são sempre contra o povo estudar. Pode ver agora, com o governo Bolsonaro, como a primeira coisa que fez foi cortar recursos da educação pública, porque sabem que só o povo ignorante apoia a política burra deles. Então, na cidade natal de Carolina, a vida estava meio definida no nascimento. Nasceu com dinheiro, vai poder ir estudar em algum grande centro. Nasceu pobre, vai viver analfabeto, trabalhando nas fazendas dos coronéis ou em trabalhos domésticos nas casas de família. E a escritora cresce observando essa organização de mundo. Carolina recebeu instrução formal durante somente 2 anos na década de 30, num colégio espírita. Nesse período, aprendeu a ler, escrever e contar. Esse curto período, tendo a chance de aprender formalmente, foi patrocinado por uma senhora rica de Sacramento, a Dona Maria Leite. Mesmo sem chance de estudar muito, ela devorava livros, jornais e revistas achados no lixo. E assim foi formando seu entendimento da desigualdade social brasileira que era sentida na pele. Ela entendeu que a fome é um processo principalmente político. Então, além da capacidade de comunicar a sua autobiografia, a escritora tinha um olhar aguçado para as dinâmicas sociais de seu tempo e reconhecia a injustiça em que estava presa por ter nascido mulher, pobre e preta. A inspiração para narrar veio do avô, que apesar de analfabeto, era considerado de grande capacidade retórica e oratória, inclusive pelos brancos da região. Em 1933, ela e a mãe são presas porque Carolina sabia ler e concluem que ela lia para praticar feitiçaria. Em 1937, a mãe morre e ela migra definitivamente para São Paulo, em busca de melhores condições de vida e oportunidade de trabalho. Aí, então, ela, que era pobre, passa a ser também favelada. Quem é pobre no campo ou em uma cidade interiorana, quando chega na cidade grande, vira miserável. Quando ela chega em São Paulo, Getúlio Vargas está implantando sua ditadura do Estado Novo. Em 1948, Carolina muda para a favela do Canindé, onde conhece o jornalista Audálio Dantas, que foi a fada madrinha para a catadora virar escritora. Ele reúne anos de anotações da rotina de Carolina na favela, sofrendo para alimentar os filhos, se desentendendo com os moradores da favela, com as suas impressões sobre política, sobre a cidade de São Paulo, sobre a vida de excluída na favela. E organiza as anotações dela no livro Quarto de Despejo, publicado em 1960. Antes de lançar o livro, Dantas vinha fazendo matérias jornalísticas sobre a favela, tendo Carolina como personagem. Ele começa um trabalho de divulgação da autobiografia que viria, fazendo com que o público tivesse curiosidade sobre essa mulher, que é semi-analfabeta, mas que sabe se expressar. Quarto de Despejo conta a rotina de fome dela e dos filhos de 1955 a 1960. A primeira edição foi esgotada em poucos dias, tendo vendido quase 10.000 exemplares em uma semana. Era um feito inédito para uma mulher negra, moradora de favela. De excluída, Carolina foi alçada a um lugar de destaque entre as escritoras brasileiras da década de 60. A narrativa é sobre a autora, mas é também uma denúncia dos contrastes sociais.
Quarto de Despejo reúne descrições de suas vivências como catadora de lixo e escritora de diários. Em 1961, viaja para várias cidades do Brasil e para Uruguai, Chile e Argentina, dando entrevistas sobre Quarto de Despejo. Neste mesmo ano, foi lançado o disco Carolina Maria de Jesus, cantando suas composições. E a segunda autobiografia, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Com as vendas de Quarto de Despejo, Carolina ganha uma bolada de dinheiro e consegue sair da favela para uma casa. Eu queria te contar que depois de mudar para uma casa, ficou tudo bem. Foi só comida quentinha, sapato para os filhos, tranquilidade, mas não foi. O segundo livro não teve o sucesso do primeiro e as dificuldades na vida de Carolina continuaram. Em 1963, Carolina publicou 2 livros, Pedaços de Fome e Provérbios, também autobiográficos. Esses últimos ela precisou financiar a publicação. Em 1969, Carolina muda-se para o sítio onde viria a morrer. Todos os outros livros de Carolina foram publicados póstumamente. Além do que foi publicado em vida, deixou 58 cadernos, mais de 5.000 páginas contendo romances, contos, poemas, peças de teatro e marchas de carnaval. Diário de Bitita é de 1982, sendo que Bitita era o apelido de Carolina quando criança. Diário de Bitita fala sobre a infância e rememorações do passado da escritora. Narra um episódio em que pedia para a mãe para virar homem, porque não gostava de ser mulher. Esse desejo denuncia que Bitita entendia desde cedo a condição subalterna da mulher na sociedade machista brasileira. Nesse livro, Carolina mostra a tentativa do negro de fazer parte de uma nova ordem social, quando o país estava se industrializando. A cidade de São Paulo é mencionada como positiva, o lugar para onde Carolina quer ir realizar sonhos. Já em Quarto de Despejo, que é escrito em São Paulo, a narrativa é crua sobre a dureza da cidade grande, com os pobres vindos do campo e das cidades do interior. O que era utopia em relação a São Paulo na infância da escritora se converte em desencanto. Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal saem em 1996. Onde Estás, Felicidade, em 2014, e os textos Sócrates Africano, sobre o avô Benedito José da Silva, e Minha Vida são publicados junto da biografia da autora de José Carlos Sebe Bon Meihai e Robert Levine, Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, de 1994. A professora Janaína Sá explica em sua tese sobre Carolina de Jesus as prováveis condições que suscitaram o surgimento do nome de Carolina como escritora em 1960. O panorama sociopolítico-econômico vivia um período desenvolvimentista desde a posse do presidente Juscelino Kubitschek, em 1955. O Brasil vivia o sonho do desenvolvimentismo. E a publicação foi mediada por Adélio Dantas, homem branco, jornalista de conceituados veículos da imprensa de São Paulo, fazendo a ponte entre ela e a editora. A exclusão social e racial aparecem ao longo de toda a narrativa de Quarto de Despejo. A autora aponta a diferença dos espaços urbanos, com as diferenças estéticas do espaço e dos habitantes. Carolina nunca aceitou essa hierarquização e em seus textos questiona a naturalização com que o mundo parece ter sido dividido entre pretos e brancos, pobres e ricos. O professor Edson Azeredo, que escreveu dissertação sobre Carolina de Jesus, lembra que a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985 e que estava por começar quando Quarto de Despejo fez sucesso, a ditadura coibia menções à cor e raça, numa tentativa de apagamento das diferenças. Essa política de tentar vender um Brasil homogêneo é negativa e desrespeitosa, porque se as autoridades estão insistindo em que não há diferenças,
anula-se o discurso dessa população em solicitar direitos e respeito. Os textos de Carolina de Jesus incomodam esse grupo decidido a apagar os diferentes, porque confrontam a sociedade iludida na ideia do somos todos iguais com a realidade dos grupos relegados aos guetos sociais. Quarto de Despejo revela uma realidade que crescia nas grandes cidades, a das favelas, com moradias precárias, condições insalubres, onde a maioria dos moradores são pretos. O livro, escrito por uma mulher semi-analfabeta, catadora de lixo, negra e moradora de favela, sacode e incomoda a sociedade anestesiada por notícias de jornal censuradas, com a realidade maquiada, e destrói o mito da equidade entre as raças. Não existia igualdade entre pretos e brancos, como queria fazer crer a ditadura. Carolina revela a ausência de políticas públicas e oportunidades para uma quantidade enorme de brasileiros pretos. Segundo os autores Levine e Meihai, a obra da autora põe em risco o pensamento hegemônico desde muito tempo instalado. A crítica social em Quarto de Despejo contraria a lógica defendida pela ditadura militar. Não interessava à ditadura difundir discursos sobre pobreza e condições sociais. A simples menção ao termo favela denunciava que o modelo econômico adotado pelos militares, com base na industrialização, não solucionava os casos de pobreza que o próprio processo criava. Então, Carolina foi silenciada, deixou de ser convidada para programas de rádio e de auditório, onde antes ela estava causando o frenesi por representar algo tão diferente do que se tinha entre os escritores da época. E os livros foram encalhando nas livrarias. Durante a década de 1980, a obra de Carolina cai no esquecimento no Brasil, mesmo sendo reeditada no exterior. Nos seus últimos anos, viveu quase como um indigente, em estado de miserabilidade de novo, esquecida e revoltada no sítio em Parrelheiros, em São Paulo. O que colaborou para que se voltasse a falar em Carolina de Jesus foi a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e das culturas africanas e afro-brasileiras no ensino básico. Carolina utiliza a forma coloquial de discurso e, como recebeu instrução formal por pouco tempo, às vezes escreve fora da norma culta. Se distancia do que é reverenciado como correto e passível de almejar a condição de cânone da produção nacional. Esse linguajar fora da norma reforçou o argumento na época de que Carolina não era digna de ter seu texto reconhecido como literatura. Mas o desvio da norma não diminui a carga literária e informativa do texto, que comunica muito bem o que a narradora pretende. E agrega veracidade a uma narradora que escreve sobre a pobreza, sobre a condição de excluída, de quem não conseguiu frequentar escolas tanto quanto gostaria. Eu vou ler alguns fragmentos de Quarto de Despejo e a gente vai ver que Carolina não se coloca como vítima. Não é uma autobiografia sentimentalista, é um texto direto. Nesses fragmentos, alguns têm a data de quando ela escreveu, bem como na organização de diário. Alguns são trechos de entrevistas com ela, que ela narra. Muitos são desabafos sobre o que ela vivenciava na favela e enquanto catava lixo. Vamos à leitura. O palácio é a sala, a prefeitura é a sala de jantar. Os bairros são os jardins. A favela é o quarto de despejo, onde se joga aquilo que não presta, pessoas e lixo. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo,
ou queima-se, ou joga-se no lixo. Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto, e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: muito bem, Carolina. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. 16 de julho. Levantei, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Tudo que eu encontro no lixo eu cato para vender. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, várias pessoas saíam do campo, todas brancas, só um preto. E o preto começou a me insultar. Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco, minha tia. Estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguam as favelas. Aos que prevalecem do meio em que vive, demonstram valentia para intimidar os fracos. Há casas que têm 5 filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo esmola. Há as mulheres que os esposos adoecem e elas, no penado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos, quando vê as esposas manter o lar, não saram nunca mais. Vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já me habituei a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e a levo nos braços. Tem hora que me revolto, depois me domino. Ela não tem culpa de estar no mundo. Se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão que estou no inferno. Sentei ao sol para escrever. A filha de Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida. A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. A dona Terezinha veio me visitar. Ela me deu 15 cruzeiros. Me disse que era para Vera ir no circo, mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui todos implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair homens. Quando fico nervosa não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas não tinha nada para comer. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim, e quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo.
Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem conhece a fome há de dizer: quem escreve isso é louco. Mas quem passa fome há de dizer: muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu, e faço isto em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar, mas os sapatos já estão fracos e aturam só 6 dias. É que tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho, a democracia está perdendo seus adeptos. No país tudo está enfraquecendo, o dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer. De 4 em 4 anos se muda os políticos e não soluciona a fome que tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Os favelados, aos poucos, estão se convencendo que para viver precisam imitar os corvos. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me enviou para o Serviço Social da Santa Casa. Falei com a Dona Maria Aparecida, que me ouviu e me respondeu tantas coisas e não me disse nada. Resolvi ir no palácio e entrei na fila. Falei com o senhor Alcides. Eu vim pedir auxílio porque estou doente. O senhor mandou eu ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, eu fui. A Avenida Brigadeiro me mandou ir na Santa Casa. E eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco, tanto no seu interior como no exterior, estava sujo. Fitei o quintal. O lixo podre exalava mau cheiro. A senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isso aqui é um lugar para os porcos, mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre se distanciando. Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não se vê mais os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Quando vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, as favelas. Estava nervosa porque estava com pouco dinheiro e amanhã é feriado. Uma senhora me disse para eu buscar papéis na rua Porto Seguro, no prédio da esquina, 4º andar, 44. Subi no elevador, eu e a Vera. No 6º andar, o senhor penetrou no elevador e me olhou com repugnância. Já estou familiarizada com esses olhares, não entristeço. Quis saber o que eu estava fazendo no elevador. Expliquei que a mãe dos meninos havia me dado uns jornais. Era este o motivo da minha presença no elevador. Perguntei se era médico ou deputado. Disse que era senador. O homem estava bem vestido. Eu estava descalça. Não estava em condições de andar no elevador. 20 de setembro.
Fico pensando, os americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos podiam se revoltar. Às segundas-feiras eu não gosto de perder. Saio cedo porque se encontra muitas coisas no lixo. Saí com a Vera. Tenho tanta dó da minha filha. Fui na Dona Julita, peguei papel. Ganhei 55 cruzeiros. O que é que se compra com 55 cruzeiros? Eu comecei a fazer as contas quando levar os filhos na cidade, quanto eu vou gastar de bonde. 3 filhos e eu. 24 cruzeiros ida e volta. Pensei no arroz a 30 o quilo. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então, li alguns fragmentos de Quarto de Despejo. A favela é o local de exclusão social e racial. A literatura de Carolina tem caráter de denúncia, é uma constatação de injustiça. Ela colabora com um olhar feminino num contexto de desigualdade social, racial e de gênero. O discurso dessa escritora contém marcas do passado escravista, registradas como opressão e exclusão. Denuncia o histórico de preconceito e de não adesão do povo negro a uma condição mais humanitária e participante na sociedade brasileira. Notem que Carolina nunca se identifica com o espaço da favela e tem uma consciência plena da sua condição de excluída. O discurso dela manifesta-se como enunciação de uma voz política. Funciona como um contraponto ao discurso dominante. Em Quarto de Despejo, Carolina reflete sobre a quem pertencem os espaços públicos. O espaço urbano descrito é um território de segregação. Faz comparação dos espaços da cidade com a divisão de uma casa. O filósofo Gaston Bachelard também usa essa metáfora dos ambientes da casa para explicar nossas memórias. À moda dela, Carolina também faz a sua filosofia. Ela nomeia o centro da cidade, onde moram os mais ricos, de sala de visitas. E a favela é como se fosse o quarto de despejo da casa, onde é jogado tudo que deve ficar de fora da vista dos moradores. O lixo, o que não tem utilidade, o sujo. Como catadora, ela vive das sobras e dos rejeitos da parcela da população privilegiada pelas políticas públicas. Ela tem entendimento de que está relegada à margem, de que não é bem-vinda na sala de visitas, como no fragmento em que diz que sabe que não poderia estar no elevador porque está descalça. Ironicamente, o homem no elevador é um senador, alguém que devia trabalhar por ela, mas a atitude dele é de exclusão à mulher preta. Em um dos fragmentos, um grupo de homens está saindo do clube São Paulo e o único negro do grupo é o único a implicar com ela, que estava na rua catando papel. Ela chega em casa e escreve sobre esse episódio, daquele negro que parece que tem necessidade de mostrar aos brancos o seu desagrado pela negra catadora, de afirmar o seu distanciamento entre ele e ela. Ela tinha essas sacadas de como o preconceito das pessoas funciona, até preconceito entre os negros. Considera o catar lixo uma profissão, fazer o quê? Tenta dar dignidade àquilo que é o seu sustento. E que pérola Carolina falando que a democracia está fraca. Se ela visse hoje. Eu penso na solidão de Carolina, que não tem com quem desabafar.
Escreve sem saber se algum dia alguém vai ler. Como ela imagina esse leitor, esse provável interlocutor de suas opiniões? Os cadernos são os confidentes, porque ela não é aceita na favela pelos moradores de lá, que consideram ela estranha, sem beber, sempre escrevendo, sempre lendo. E mesmo ela não gosta daquele povo, que não se revolta pela sua condição, que vive brigando. Tem várias passagens ali que mostram que ela era maltratada pelos vizinhos, que riam dela, chamavam de fedida. E ela se defende, ameaçando colocar as pessoas no livro que está escrevendo e um dia iria publicar. Provavelmente duvidassem que ela publicaria e achassem que ela fosse louca. E ela também não é aceita na cidade, porque é da favela, suja, descalça. Nunca quis casar para não ser submissa a homem, tinha esse instinto de liberdade. Os 3 filhos são de 3 namorados diferentes. Se tem um legado que Carolina nos deixou, foi o de entender que as oportunidades não são somente questão de merecimento ou sorte, mas de política. Ela tinha entendimento de que a fome é uma questão política, de que grupos de pessoas são mantidos sem oportunidades simplesmente porque nasceram pretos ou pobres ou num lugar pobre, e isso é determinante na vida da pessoa. Segundo Azeredo, Carolina entendia, por exemplo, que existe uma classificação para os negros, que ser negro não é algo coeso e hegemônico. Carolina Maria de Jesus tinha talento, persistência em escrever, inteligência para entender como a sociedade estava engendrada, determinação em não beber enquanto muita gente em volta dela se refugiava no álcool, teve sucesso em uma primeira publicação e tudo isso não bastou para que se mantivesse como escritora, porque o preconceito social e a política excludente abafaram a voz dessa mulher negra que escrevia o que o patriarcado julga inconveniente ler. Então empurraram Carolina para o esquecimento, a ponto de ter morrido na miséria. A história de vida de Carolina desmistifica a meritocracia, de que é só se dedicar e tudo dá certo. Não é. A cor com que se nasce e o lugar onde se nasce importam bastante. E se tu acha que isso é coisa do passado, que não aconteceria hoje, lembra daquela vereadora do Rio de Janeiro, negra, representante da favela e gay. Marielle Franco chegou à Câmara de Vereadores e começou a falar pelas minorias e incomodar a gente poderosa que não admite esse discurso de políticas públicas. E foi silenciada. Marielle era socióloga e eu arrisco dizer que Carolina fez mais que literatura, deixou também relatos de sociologia e de história do Brasil. Marielle foi morta em 2018 por um vizinho e amigo da família Bolsonaro. Em um fragmento lido, ela diz que se o possível leitor acha que ela está agindo acertadamente, que diga muito bem, Carolina. Eu digo, muito bem, Carolina. Quarto de Despejo rendeu a Carolina, ainda em 1960, homenagem da Academia Paulistana de Letras e da Faculdade de Direito de São Paulo. Agora, em 2021, Carolina recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro o título de doutora honoris causa. Para fazer este roteiro, eu estudei a dissertação de mestrado de Edson Azeredo, As Muitas Vidas e Identidades de Carolina Maria de Jesus, o uso do biográfico e do autobiográfico no ensino das relações raciais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, e a tese de doutorado de Janaína Sá, Rotas em Fuga, a saga de Carolina Maria de Jesus em uma perspectiva rizomática, defendida na Universidade Federal de Santa Maria em 2017. Esses textos estão disponíveis online, são pesquisas realizadas em universidades públicas que ficam disponíveis para leitura. Sempre essas pesquisas que eu uso vocês encontram no site da CAPES, órgão de fomento à pesquisa do Ministério da Educação, que ainda não foi totalmente extinto pelo presidente avesso à ciência. Hoje eu fico por aqui, mas antes deixo um abraço para a Janaína, que foi minha colega, e para o Chris, de Limerick, na Irlanda.
O Cris e a Paty são um casal que eu conheci em Limerick, enquanto eu fazia o estágio sanduíche, e a Paty me contou que ele escuta os episódios do Literatura Oral. Obrigada, Cris! No vídeo de 6 meses do podcast, eu fiz aquela brincadeira que o Leprechaun ia ficar de cabeça para baixo numa caneca, porque a audiência na Irlanda estava muito baixa, mas o Cris tirou o Leprechaun do castigo. Quando puderem, caminhem por mim naquela trilha entre o centro e a universidade, que eu adorava isso aí. Com o rio correndo do lado, um rio limpo, o Shannon, e o vento nas árvores. Espero que algum dia a gente tenha trilhas iluminadas, seguras e limpas por aqui também. Por enquanto, a gente está se contentando em receber vacina, né? Essa última semana não foi fácil, mas vamos seguir nos cuidando e torcendo pela vacina logo. Encontro vocês no próximo episódio do Literatura Oral. Um abraço e fiquem bem!